Olá! Nessa videoaula trataremos da unidade 2. Essa unidade trata sobre o CIPAER e fatores humanos que influenciam em possíveis incidentes e acidentes aeronáuticos. O CIPAER ele é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nós vimos no material escrito que ele foi criado em 51 como serviço e em 65 passou a ser considerado um sistema, né? Esse sistema ele engloba uma série de departamentos, de órgãos institucionais, uma doutrina e uma série de atividades essas que passam pela prevenção, passam pela investigação e passam pela capacitação dos aeronavegantes. Em 1971 nasce o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O CENIPA ele tem a competência de preparar e habilitar as pessoas envolvidas com as atividades aeronáuticas. Daí vale ressaltar que o CENIPA, na sua função de capacitação, em sua página na internet, ela disponibiliza uma série de treinamentos. Treinamentos esses, alguns, que qualquer um pode realizar, desde que esteja envolvido na atividade aeronáutica. Então, todo ano é divulgado um calendário com essas capacitações. Dentre esses treinamentos, podemos destacar o primeiro e mais básico curso de prevenção de acidentes aeronáuticos, que é o CBPAA EAD. É um treinamento à distância que introduz os princípios básicos e conhecimentos de prevenção de acidentes aeronáuticos. Para você realizar esse treinamento, você tem que se inscrever. Pode ser civil, não precisa ser militar, e basta ter uma formação mínima de ensino médio e ser indicado por uma instituição a que pertencer. Então, eu acredito ser um treinamento interessante para aqueles que queiram ter uma formação na parte de prevenção, mesmo operando com RPA. Já considerando que o RPA é uma aeronave, que você é um piloto e está envolvido na atividade aeronáutica, a depender da relevância da tua posição numa empresa ou da tua empresa, acredito que você tenha condições de solicitar e conseguir realizar esse treinamento básico. É um treinamento à distância e que te introduz, como eu disse, os princípios básicos aí de prevenção. Depois desse treinamento, nós temos vários outros treinamentos, inclusive com relação aos fatores humano, material. E o treinamento seguinte, ele é o curso de prevenção de acidentes aeronáuticos. O pré-requisito dele é ter concluído com aproveitamento o treinamento anterior que eu citei, que é o CBPAA-EAD. Tem que ser indicado também para assumir uma função relacionada à segurança operacional. E ser indicado por uma instituição, a instituição que pertencer, e que essa instituição tenha uma atividade aeronáutica. Então, acredito que para aqueles que têm o interesse de aprofundar os seus conhecimentos quanto à segurança operacional, são dois treinamentos bastante interessantes e oferecidos pelo órgão principal de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos no Brasil, que é o CENIPA. Um outro curso bastante interessante é o curso de Introdução ao Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CIPAER. Esse curso destina-se a familiarizar os interessados nas atividades aéreas com as doutrinas que norteiam as atividades de prevenção de acidentes aeronáuticos. Tem que ter o ensino médio fundamental e ser indicado novamente por uma instituição. Por fim, temos o estágio de gestão avançada de prevenção, o EGAP-CIV. Ele tem o objetivo de familiarizar já os gestores das organizações ligadas às atividades aéreas no âmbito da aviação civil e com as ferramentas utilizadas pelo CIPAER. A condição de matrícula é exercer ou estar indicado para assumir funções de gestão de organizações ligadas às atividades aéreas. Quanto à divulgação das informações, conclusões
dos acidentes, incidentes aeronáuticos ocorridos no Brasil, são gerados alguns relatórios. O relatório principal é o relatório final. Então, esses acidentes que ocorrem na aviação geral, na aviação comercial, o resultado da investigação ele é todo apresentado num relatório final que é divulgado pelo CENIPA no site da CENIPA. E lá contém todas as informações relativas às conclusões oficiais do Comando da Aeronáutica e as recomendações de segurança, que é o mais importante. Então, a parte mais importante desse relatório são exatamente as recomendações de segurança relativas a em função deste acidente. Esses relatórios eles podem ser encontrados no site do CENIPA. Nesse site você tem a parte de relatórios finais, os últimos acidentes divulgados, e clicando em mais opções, você entra na página onde você encontra os relatórios finais divulgados de todos os acidentes aeronáuticos investigados pelo CENIPA. Outro relatório muito importante e interessante é o relatório de prevenção, o HELPREV. Ele é um documento que contém um relato de fatos perigosos ou potencialmente perigosos para a atividade aérea. E o importante é o seguinte: qualquer pessoa pode gerar este relatório no site da Infraero e não é obrigatório se identificar. Um outro meio que qualquer pessoa pode ter acesso para poder relatar alguma atividade que comprometa a segurança operacional aérea é o Relata ao CENIPA para Segurança de Voo, RCSV. Ele pode ser encontrado no site, em um dos sites do CENIPA. Ele é uma ferramenta de prevenção do CIPAE, cuja finalidade é permitir ao CENIPA gerenciar em nível de estado informações de segurança de voo, relatadas voluntariamente, incluindo aquelas que possam não ter sido capturadas por um sistema de notificação compulsória. Portanto, podemos observar que qualquer pessoa tem acesso à possibilidade de relatar alguma atividade que não esteja alinhada com a segurança de voo na sua localidade. Vamos tratar agora do fator humano, um dos fatores causadores de acidentes aeronáuticos, principalmente quanto à tomada de decisão. A tomada de decisão ela não é a dificuldade de executar um planejamento, algo que foi planejado, ou cometer algum erro em algo que já foi planejado. Na verdade, a tomada de decisão é você planejar algo e, na verdade, esse planejamento não ser adequado ou ser inapropriado para a situação que se enfrenta. Os erros de decisão são, por essa razão, chamados de erros honestos ou verdadeiros. Então, a título de exemplo, vamos citar aqui o acidente ocorrido com o voo 1549, o A320, quando logo após decolar, várias aves entraram na turbina e apagaram as duas turbinas. O piloto estava em torno de apenas 800 pés, muito baixo, e ele teve que tomar decisões muito rápidas. E nesse acidente tem uma característica importante, que o controlador de voo o orientou a retornar para pouso em uma pista alternativa. Eu não recordo se era a mesma pista, se não me engano era uma pista alternativa para pouso. Só que pela análise, e aí a gente fala da tomada de decisão, ou seja, já estava fora do planejado em função da condição da aeronave sem os dois motores, e o piloto ele precisou de tomar uma decisão. E a decisão dele foi pousar no rio Hudson. Esse acidente dele veio um filme que mostrou uma situação bastante interessante, onde o órgão de investigação de acidentes aeronáuticos nos Estados Unidos, ele questionou a decisão tomada pelo piloto, e em função disso vários pilotos fizeram no simulador os mesmos procedimentos adotados pelo piloto, e foi comprovado em simulador de que o piloto poderia ter retornado e pousado na pista alternativa indicada pelo controlador de voo,
evitando assim colocar os 155 passageiros que estavam nesse voo em risco de vida, fazendo um pouso forçado em um rio. E ao final é mostrado que, na verdade, nessa simulação não foi considerado o tempo para tomada de decisão. Então, como os pilotos que voaram no simulador já sabiam de tudo o que ia acontecer, eles não precisaram de nenhum minuto ou décimo de minuto para tomar decisão em função do que ia ocorrer. Só que na situação real, você precisa desse tempo para tomada de decisão e tomar a decisão certa. E esse tempo muitas vezes influencia na sua capacidade ou não de executar algo. E no caso do voo 1549, no final ficou demonstrado de que quando você inseria o tempo necessário para tomar a decisão, não restava mais tempo suficiente em função da altitude da aeronave para ir para pouso na pista indicada pelo controlador de voo. Então a única alternativa efetiva que o piloto Sully tinha era de realizar o pouso no rio Hudson. E isso é muito interessante. E está muito alinhado com o tema que estamos abordando nessa disciplina. E lembre-se dos 5 P's: planejamento, prévio, previne, performance, pobre. Ou seja, vamos planejar. Muito obrigado e até a videoaula da terceira unidade. Um abraço.